Então, o treinamento é assim, a gente compartilha tela, a gente cria mapa mental, a gente vai fazendo uma mão na massa, no passo a passo, para poder colocar em prática. A mentoria já é algo que é mais uma direção. E eu preciso entender qual que é a maior dificuldade das pessoas naquele momento, para a gente poder ser bem específicos com relação àquilo que a gente precisa mexer, né? Então a gente faz um cronograma ali padrão para poder a gente conseguir seguir uma linha de raciocínio e também conseguir entregar alguns materiais. E dessa vez eu consegui fazer de duas formas. Na verdade, a gente vai fazer um híbrido, né? Que é uma mentoria com um treinamento. Que eu até coloquei lá, que vai ter algumas horas de conteúdo ao vivo e algumas horas de conteúdo gravado. Por quê? Tem algumas partes de configuração, inclusive que a gente vai falar aqui sobre a questão de anúncio em sites e aplicativos, que não dá para a gente fazer no ao vivo. Por quê? Porque é tela a tela. Então, eu prefiro fazer vídeos curtos para que vocês consigam ali estar ali acompanhando e fazendo passo a passo, tipo, olhando o que eu estou fazendo e vocês replicando ali na tela com vocês, para poder vocês conseguirem configurar melhor e tendo alguma dúvida, vocês me chamam, que a gente vai conseguindo esclarecer ali, tá? Então, a gente vai ter esse encontro hoje durante o dia, que eu vou ouvir um pouco de vocês, entender qual que é os melhores, qual que é os maiores ruídos hoje, a maior dificuldade de vocês, para poder eu conseguir modelar dentro do cronograma que a gente tem, saber quais são os temas dali que a gente vai precisar dar um pouco mais de ênfase, né, para poder vocês conseguirem encurtar esse resultado, e aí eu vou disponibilizar lá na área de membros para vocês o conteúdo gravado. A gente vai ter 14 dias de insights diários, que eu preparei, tipo um calendário editorial que eu vou soltando lá diariamente algumas coisas novas para vocês. E aí, se precisar, a gente faz mais um encontro para poder tirar a dúvida da aplicação, da parte de configuração, tá? Então, a mentoria ela funciona mais ou menos nesse formato. E a gente sempre começa ouvindo um pouco mais da dificuldade de vocês, e isso pode parecer até um pouco terapêutico, mas acredita, a gente, dentro do nosso mercado, a gente tem muita dificuldade de falar, de comunicar, tanto quando está dando muito bom, tanto quanto está dando muito ruim. Então, a gente prefere que na mentoria a gente consiga abrir um espaço de fala, até para que vocês consigam não só falar, mas como ouvir a dor da outra e conseguir entender que nem tudo está errado porque você é incompetente, porque você não fez certo, porque você está atrasada, porque você não sabe administrar o tempo. Todo mundo tem algum ruído para consertar. E muitas das vezes esse ruído ele é muito semelhante com o ruído de uma outra pessoa. E é legal a gente ouvir, até para a gente se familiarizar e se sentir confortável de que está todo mundo numa tentativa constante de melhorar, de evoluir, de aprender mais, de buscar mais resultado. Então, a gente entende que esse primeiro momento de esvaziar um pouco aquela autoculpa, aquele senso de responsabilidade, aquela questão de achar que somos incompetentes porque não temos resultado. Então, fulano de tal consegue isso, por que que eu não consigo? Então, toda a mentoria a gente começa tirando um pouco do peso da nossa consciência, normalizando as dificuldades, os obstáculos, para então a gente começar a mexer justamente naquele ponto específico para poder a gente melhorar. Então, é tipo uma consulta médica. Você chega para o médico e fala: o que você está sentindo? Então, você faz as suas queixas e aí. Automaticamente o médico vai te examinar e vai conseguir te dar um remédio, um tratamento, para poder você conseguir ter um resultado esperado, para poder sarar, literalmente, aquela dor, tá? Então eu sei que ninguém nunca quer falar primeiro. Pode abrir a câmera se quiser ou pode falar no áudio, mas é importante para mim nesse primeiro momento conseguir calibrar essas dificuldades de vocês para poder bater nesse ponto e seguindo um cronograma mais personalizado. A gente vai entregar tudo aquilo que está ali dentro do cronograma, mas se precisar entregar um pouco mais para ajudar uma ou duas pessoas específicas, a gente vai complementando aquele material ali para poder ajudar vocês aí dentro desse período, tá? Então, quem se sentir confortável para poder começar a abrir o seu coração e falar: Lê, tô travada por conta disso, para mim a parte mais difícil é aquilo, sabe? Eu sei que a primeira é mais difícil, mas depois que uma começa, as outras vão se sentindo um pouco mais confortável. Tem algumas aqui que eu já sei um pouco no privado, mas se quiser complementar, aproveitar a hora que a gente está aqui para poder falar que no WhatsApp é tudo muito corrido, né? Aí eu mando um áudio, mando um texto, a gente não consegue às vezes falar tudo o que quer. Então, a mentoria lá para a gente aproveitar esse momento aqui, esse espacinho nosso,
para poder abrir mesmo o coração e a gente junta conseguir buscar soluções para a gente conseguir não só sobreviver no mercado, mas como realmente tirar um bom proveito, né? Daquilo que o mercado tem para poder oferecer. Eu vejo muita gente falando sobre desistir, sobre tô desanimado e tal, mas assim, gente, ainda tem muito o que se fazer. E como eu falo sempre, tá, desistir, mas vai fazer o quê? Se tiver uma segunda opção, se tiver um ativo financeiro, uma outra fonte de renda, até ok tentar, como eu já fiz várias outras coisas fora do consignado, mas quando não se vê nenhuma outra segurança tão rentável, olhando, né, para as melhores fases, eu acho que vale a pena insistir, porque o mercado ele se reinventa a cada dia, e a cada dia surgem novas possibilidades de ganhar. A gente só tem que saber mesmo ter um planejamento para aproveitar sempre que ela vem, né? E aí a gente faz um caixa reserva, para quando as coisas não estarem muito boas, a gente conseguir se segurar até vir uma maré melhor, porque o mercado é tipo uma bolsa de valores mesmo, né, gente? Hoje está melhor, amanhã dá uma caída, mas quando a gente consegue se organizar e se estabilizar, a gente nunca cai de uma vez, né? A gente pode dar mais uma segurada, mas ali na frente vai surgir alguma coisa nova que a gente vai conseguir aproveitar e refazer o caixa, enfim, dar um levante. Então, é, quem se sentir confortável para poder começar, pode falar só com o microfone, pode ligar a câmera se quiser, para a gente poder dar É, um start nessa mentoria. Oi, Gi, Eu, bem-vinda. eu posso começar a falar, tá? À Não tenho vontade. problema, não sou zero timidez, graças a Deus. Eu queria abrir a câmera, mas meu computador não tá com câmera, a câmera dele eu preciso providenciar. Então, vou contar um pouquinho da minha história, de quem eu sou, como eu cheguei até aqui, eu não sei nem explicar. Meu nome é Gisele Antunes, eu moro na cidade de São Paulo. Tenho 44 anos de idade e conheci o consignado em 2015. Eu tinha uma empresa de representação de vendas da Claro. Na época ainda não era junto com, era separado, estava juntando com a NET na época. E, na verdade, eu fazia parte da NET, e aí na junção eu tinha essa empresa, que era uma empresa pequena de representação, eu trabalhava com 3 meninas vendendo, e por permissão de Deus, essa empresa veio a fechar, né? Eu era uma empresa que tinha pouco tempo de mercado, já ia fazer quase 2 anos que nós estávamos abertas, e eu fiquei com algumas dívidas. E através dessas dívidas eu conheci uma pessoa que me mostrou a possibilidade através do consignado, né? Então eu comecei a trabalhar sozinha, né, com o consignado. A pessoa que trabalhava, no caso, né, que me ensinou, que me mostrou um pouco desse caminho, né? Ele estava saindo do consignado e ele queria passar a empresa dele, né? No fim eu acabei aprendendo, não deu certo de pegar a empresa dele. Trabalhei com consignado até 2017, até fevereiro de 2017. E aí eu precisei sair, né? E fiquei um bom período sem trabalhar. Na verdade, a minha irmã foi vítima de uma tentativa de feminicídio, ela levou um tiro na cabeça, e desde então eu fiquei sem trabalhar para poder dar um suporte para ela. Hoje, graças a Deus, ela está bem, ela, né, ficou com alguma sequela, hoje ela é cadeirante, mas ela tem uma vida normal, graças a Deus, né? E a misericórdia dele, e tudo que nós, como família, conseguimos dar para ela como suporte. Uhum, Durante esse período que eu fiquei afastada, eu não trabalhei. Então, eu acabei fazendo uma faculdade de administração durante esse período. Tirei minha certificação, porque até então, quando eu conheci o consignado, não usava meu certificado, eu usava dessa pessoa, né? E aí eu consegui fazer minha certificação e voltei a trabalhar o ano passado com uma colega também, né, com uma amiga, que era da época lá de 2015. E aí nós nos juntamos e locamos um escritório, né, tudo bonitinho. Só que aí em fevereiro desse ano, isso foi em agosto do ano passado, e ficamos até fevereiro desse ano, conseguimos manter as contas pagas e estava muito no comecinho, porém só as duas e sem muita orientação, né? A gente foi fazendo o que dava, o que estava ao nosso alcance. Em fevereiro, com a queda do INSS, a gente só sabia trabalhar com INSS. O único carro que a gente aprendeu a, vamos dizer, a conduzir foi INSS, né? Que era através de ligação e tudo mais.
E até por conta da faculdade eu vi que tinha muita coisa nova no mercado. E a minha intenção sempre foi ir pelo lado do marketing digital ou utilizar outras ferramentas através da tecnologia para poder ter um retorno, né, que é mais seguro hoje em dia do que você até contratar pessoas e treinar e desenvolver todo um processo. Esse é a minha visão de mercado, né? E eu encontrei muita dificuldade porque tudo é muito caro, né? E você precisa de um investimento muito alto, coisa que eu não tenho, né? Até pela minha situação, por tudo que aconteceu na minha história de vida e tudo que eu tinha de recurso, eu investi lá atrás, e, enfim, não deu certo, e a gente vai ficando no prejuízo, né? E aí acabaram me colocando no grupo de vocês, que é o do network lá, Uhum, e através dali, né, foi me apresentado algumas propostas. Eu entrei no grupo, né, para fazer o disparo de WhatsApp, né? Estou aguardando. Então, a minha intenção agora é voltar a trabalhar com o governo. Não quero focar em INSS. Se aparecer uma pessoa ou outra, ok. Eu sei trabalhar com produto, mas não quero ter o meu foco nisso. E quero continuar, né? Vou tentar mais um pouco, como você falou, desistir. No meu caso, ainda não é uma opção, porque eu ainda dou um suporte para minha irmã, então eu não tenho nem condição, né? Vamos dizer assim, eu poderia até ir atrás de um banco e conseguir uma vaga de emprego através do CLT. Né? Hoje eu sou capacitada para isso, eu me sinto segura, mas eu não tenho a disponibilidade de horário, porque eventualmente eu tenho que levar minha irmã às consultas, né, aos médicos, aos tratamentos, então eu não tenho uma disponibilidade plena em relação a isso. Então, eu trabalhando sozinha em casa, eu vou fazer dentro do que é possível. Tem semanas que eu vou conseguir trabalhar 6 dias, que é de segunda a sábado, tem semanas que eu vou conseguir trabalhar 3, 4 dias, tudo vai depender da agenda dela. Então, por esse motivo, eu pretendo continuar sozinha até quando ela estiver alta e eu conseguir, de repente, montar alguma coisa, né, para mim, como um escritório, algum nesse sentido. E é isso. Resumindo, né, eu sei que eu falo bastante também, mas eu acho que são detalhes até para vocês ir né, conhecendo um pouquinho. Como eu cheguei aqui há pouco tempo, né? Então, não conheço todo mundo ainda, só conheço mesmo você e a Luciana. Aos poucos vou conhecendo as outras meninas também. Como você disse, um treinamento, uma mentoria participativa. Eu acho que elas também devem ter algo a agregar para mim e eu vice-versa, né? Então, eu coloquei meu Insta aí, segui a que as meninas colocaram aqui. Toda a arte que tem lá no meu foi eu que fiz. Eu vou fuçando no Canva e vou fazendo. Se eu acho legal, eu posto, e assim eu vou indo, entendeu? Gosto muito de gravar vídeos, que eu acho que é um caminho bem interessante, né? Chama bastante atenção, né? Principalmente no Instagram. E é isso. E aí o negócio agora é começar a trabalhar. Minha filha estava de férias, então eu estava meio também dando atenção para ela, né? Que ela tem 15 anos, mas segunda-feira volta às aulas, então eu volto à minha rotina de trabalho e ela volta à rotina dela. E vamos trabalhar. mesmo. Inclusive, a minha eu levei para a casa da minha mãe, agora terça-feira. Ela só volta dia 7 de agosto, porque minha mãe mora muito longe, aí não dá para ficar indo e voltando. Aí, de repente, no final de semana eu vou lá, vejo ela um pouquinho e volto. Mas, assim, para poder eu conseguir colocar as coisas em dia, eu tenho que aproveitar esse período, assim, de férias para poder ela mata a saudade da minha mãe mata dela, e eu aproveito para poder dar um gás a mais, né, fora do horário comercial, nos projetos que a gente tem. Inclusive, uma coisa que eu tenho que tomar vergonha na cara também é começar a voltar, no caso, a fazer mais vídeos. Tem muito tempo que eu não faço, assim, não produzo conteúdo de vídeo, né, para rede social da própria Virtus. Eu preciso voltar a essa rotina. Eu estava até conversando com a Lu esses dias, que a gente precisa disso, mas é tudo questão de organização. Mas você falou uma coisa de, eu sei que eu falo muito e tal. Mas assim, eu acho que o segredo da mentoria é justamente essa empatia, sabe? Porque não é fácil a gente abrir e falar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente tem medo,
o que a gente já viveu, porque principalmente nós mulheres, a gente tem uma questão muito da autoculpa sobre tudo que as pessoas fazem com a gente, é sobre, ah, mas o meu namorado me traiu, ah, mas foi eu que dei permissão. Tudo a gente traz uma culpa pra gente. Ah, o meu filho foi para um caminho errado, foi porque eu passei a mão na cabeça dele. Só que não é sobre isso, né? A gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente faz. E a gente dá conta de tanta coisa e se cobra tanto que, para mim, sabe, é indispensável eu conseguir dar um espaço de escuta, sabe, e de voz para que vocês entendam que aqui todo mundo é normal. Cada um de nós temos as nossas lutas. Vocês sabem um pouco do que eu estou passando. É, e não tá nem um pouco fácil. Esses dias eu consegui tocar as coisas assim, mais ou menos, né, no ritmo normal, porque eu consegui, né, lá uma que eles chamam de visita assistida, porque não tem como meu irmão ficar mais no hospital, mas também não tem como deixar ele em casa, porque ele foge de casa, se joga na frente do carro, sabe? É uma coisa assim. Então tem que ter alguém com ele 24 horas ali, e eu não posso deixar ele, tipo assim, dentro da minha casa com a minha filha, porque eu não dou conta, ele é enorme, sabe? Se lhe der qualquer tipo de crise, eu não tenho como segurar ele. Então, é bem delicado, mas é aquilo que você falou. A gente tem os problemas pessoais, mas também precisa do recurso financeiro. Então, a gente olha o caos acontecendo à nossa volta e a gente não tem opção de parar. A gente não tem um espaço para sofrer, para lamentar, porque a gente fica pensando nas duas pontas. Eu quero dar amor, eu quero dar carinho, eu quero dar atenção, eu quero cuidar, mas eu também preciso do recurso financeiro, né? Eu preciso pagar as contas, eu preciso ajudar a pessoa mesmo financeiramente. Então, assim, a gente dá conta de tanta coisa, só que, infelizmente, a sociedade é, fez com que a gente romantizasse o heroísmo. Ah, eu sou guerreira porque eu dou conta de tudo. Só que assumir esse papel não é fácil, né? E às vezes, dependendo do meio que a gente vive, isso é tão grave que se a gente falar, a gente ainda nem tem o direito de reclamar, como acontece. Eu sempre falo isso para vocês. Às vezes a gente não tem direito nem de reclamar, porque às vezes olha para nossa vida externamente e acha que tá tudo sempre tão bem, né? Porque a gente guarda tudo tão pra gente que quando tu reclama, tá reclamando de barriga cheia, porque a pessoa não sabe aquilo que você passa ali no teu dia a dia, todos os dias, para poder dar conta, para poder conseguir o que você tem, para poder conquistar as suas coisas, para resolver seus problemas. Então, assim, eu acho que a gente. E por que que eu falo sempre isso no começo? Porque às vezes a gente chega aqui e entrega um super conteúdo técnico com relação ao mercado, mas o que te faz não ter resultado é você não conseguir executar, porque você está com aquela cabeça congestionada de coisas e você simplesmente não começa, você não pratica, você não executa. Aí começa a vir os feedbacks, Lê, tô perdida, não sei por onde começar, porque a parte de dentro não está alinhada, não está harmônica, não está predisposta a fazer, não está com a mente aberta para poder aprender, para poder se permitir esperar. São tantas intercorrências que aquele conteúdo acaba sendo só mais um peso sobre a mesa, porque o particular não deixa a pessoa colocar aquilo ali em prática. E a gente vem vivenciando isso tão recorrente com as nossas mentorias, que é uma regra número um, sabe? Enquanto vocês não falam, eu não consigo, eu não começo a entregar o conteúdo, porque eu preciso ver que vocês estão liberando espaço para que coisas boas possam ser inseridas, para que novas expectativas sejam criadas, para que vocês realmente se coloquem no lugar de quem vai fazer diferente daqui para frente, sabe? Isso é importante eu falar para vocês. Quem é a próxima que vai conversar um pouquinho com a gente? Não fiquem, Oi, gente. Vamos lá. bom dia, moça linda. Bom Bom dia, dia. pessoas. É, eu tô apaixonada pela Virtus por causa desse contato. Parece que vocês estão falando com a gente, sabe? Sou a Andrea, né? Tô no Consignado, já falei isso antes, desde 1999. Já vi muita coisa acontecer, muita coisa acontecer.
E assim, eu trabalho com uma equipe, tenho 3 meninas comigo, já tive equipe, né, maiores, mas acho que mantive foram as 3. E vira e mexe a gente tem vontade de fazer isso, largar tudo, meu Deus do céu, sair correndo. Porque o nosso mercado, ele não é estável, né, Letícia? Não vai estar. Então a gente tem que cada dia aprender novas coisas e se reinventar e se reinventar. E esse se reinventar cansa muito, né? Hoje eu tô com 42 anos, tenho 3 filhos e a nossa rotina ela suga. Como outra colega falou, apesar, o caso dela é um caso muito sério, né? Mas hoje eu não consigo me ver trabalhando para ninguém, não tem como. A minha rotina de casa é cansativa e a minha rotina do escritório é cansativa. Mas só que não conseguir nada, ele permite isso, a gente conseguir refazer o nosso dia. E o que eu tenho tentado aprender com vocês, apesar de muita coisa a gente sabe, mas a gente não faz, é a rotina, Uhum. né? E os insights, isso é muito importante, porque o mercado ele não divide. Onde Ele vive. não passa para a gente o que está dando certo. E quando a gente vai entender que aquilo está dando certo, já Já tem é. outra coisa. E, É isso então, mesmo. como ela falou, eu sempre gostei muito de trabalhar com governos. Eu sou apaixonada por trabalhar com governos. A minha equipe, ela pega muito rápido as coisas e hoje eu estou muito voltada para vender os cartões. É o que eu quero. Eu não quero muito. INSS eu vou vender? Vou, porque é o que sustenta o mercado. Apesar de que esse mês eu acho que eu vendi 2 contratos de INSS. Não é um público mais que eu corro atrás, mas só que é um público que todo ano tem um aumento, sempre tem uma renegociação, está sempre se renovando. Então, não é um público que a gente tenha que virar as costas para ele, né? Só que ele é um público também muito atacado. Eu acho que o segredo está em você manter a sua própria carteira, né? E, óbvio, agregar. Faço marketing digital também, mas é uma coisa muito cara, é uma coisa que você fica ali. Eu Eu não sei fazer as campanhas, já tentei, já paguei curso para fazer, não consegui desenvolver como você falou, por causa de tempo, e assim, a gente acaba fazendo prioridades. Uhum. Eu estou com vários cursos na Virtus, consegui terminar um, estou muito feliz. Vários, então eu vou fazendo devagar, coloco ali como é que se fala? Acelera um pouquinho, para eu poder ir desenvolvendo, que eu acho que você vai se alimentando de informações e ganhando forças também, né? Que a maioria das pessoas, mesmo que seja empresa grande, você não tem braço. O que é braço? Uma pessoa para você dividir. Eu me sinto assim muito sozinha, porque eu não tenho, por mais que eu tenha 3 meninas que estão comigo já tem 7 anos, o lado que eu tô é um, o lado que elas estão é outro. Então, eu não consigo dividir com elas o peso que eu carrego, que é grande, né? Eu tenho escritório, é aluguel, é luz, é telefone, é campanha, é salário. E isso tira muito nosso sossego, né? Então, eu procuro com vocês ter essa parceria, né? Me sentir ouvida, mesmo que eu não tenha falado, porque, como eu falei, vocês acabam falando aqui do que a gente está passando. E mudar esse. Não mudar, porque eu já estou trabalhando no governo, mas trabalhar de forma mais assertiva, Uhum. que é o que eu preciso, o que eu quero, que você acaba não só fazendo cartão, você acaba fazendo uma margem, uma renegociação. É mais ou menos isso. Como eu também falo muito, se deixar, eu vou falar no final da tarde. Ah, e mais uma coisa. Eu estou muito feliz que eu consegui fazer com vocês no sábado. Como as crianças estão de férias, Aham. a minha filha está na minha mãe hoje, mas não é distante, é aqui do lado, mas ela está lá. O meu esposo também foi resolver uma coisa fora, então eu vou ter o dia para poder fazer a mentoria com vocês. Nunca consigo sábado. A gente tem um grupo que nunca consegue sábado e tem um grupo que só consegue sábado, sabe? Não, sábado minha família é grande, sábado eu tenho 1000 coisas, mas hoje eu vou participar.
Isso aí. Inclusive, eu vou aproveitar que vocês sabem que eu fico ouvindo vocês, mas a cabeça, né, fica assim, trabalhando no paralelo. Inclusive, eu vou fazer um negócio com vocês, aproveitar que a gente vai ter essa trilha aí de 14 dias, eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente vai combinar o seguinte, que lá pela comunidade eu consigo acompanhar o desempenho de vocês, né? Quantos de vocês aqui tem curso que não está concluído lá dentro da comunidade? Ninguém nem vai querer falar, né? Que vocês são demais. Vamos fazer o Então, seguinte. como eu comecei agora, eu não tenho nada assim, tá tudo com um cadeadinho, né? Eu entrei Ah, na eu sei. comunidade, não tem nada, na verdade, liberado lá para mim ainda, Aham. entendeu? Gi, vou fazer o seguinte com você, vou te dar um de presente, depois vamos conversar no privado e você me fala qual que você acha mais interessante, eu libero para você. E Tá para ótimo. as meninas que já têm lá algum conteúdo liberado, se vocês conseguirem concluir aí dentro dessa trilha, né, dentro desses 14 dias, pelo menos mais um módulo, eu vou e libero um segundo para vocês. E a gente vai fazendo isso. Vamos tentar manter uma meta de 14 dias para cada curso, né? E aí, o que que eu costumo fazer? Eu tenho um horário só para isso, sabe? Tipo, a minha filha pega no colégio 7 horas. Aí eu acordo 6 horas, a hora que eu acordo ela para poder arrumar para poder ela sair de casa umas 6h40. Então ela dorme cedo. Quando é tipo 10 horas da noite, ela já tá indo dormir. Aí eu boto ela para dormir às 10, e aí quando é umas 10h15 é a hora que eu paro para estudar. Aí eu estudo até tipo 11h30 da noite e vou dormir. Então eu tenho um horário fixo que fica no meu despertador, aquele horário é o horário de eu buscar conhecimento. Eu coloco o telefone no modo avião, sento, aí como eu sou meio louca, então cada dia da semana é sobre um tema diferente. Mas todos os dias eu tenho o meu horário ali só para poder estudar. Às vezes até a Lu quer falar alguma coisa comigo, aí eu só começo a responder ela tipo 11 horas da noite, quando eu paro aqui e vou lá tentar resolver os BOs com ela para o dia seguinte. Então, assim, é sempre bom a gente ter um horário fixo só para poder buscar o conhecimento em si, porque não tem jeito, gente. É isso que faz a gente evoluir profissionalmente, né, dia após dia. E isso não é só no nosso mercado, não, né? Eu vou falar de uma profissão, tipo, bem simples. Já vamos dizer, uma manicure, né? Ela começa fazendo uma cutícula, tem uma onde gera, daqui a pouco vem uma fibra, daqui a pouco vai vindo técnicas novas, aí ela já percebe que ela é muito boa profissional, mas ela não consegue chamar a cliente nova, porque ela não entende do marketing digital. Então, a gente está num aprendizado constante se a gente não quer manter a mesma vida para sempre, né? Então, isso requer da gente compromisso mesmo, comprometimento e disponibilidade de tempo. E quando a gente olha para a nossa rotina e percebe que não tem tempo, a gente tem que começar a reavaliar onde a gente está gastando mais tempo para poder ver se aquilo ali realmente é importante e tentar remodelar essa agenda, né? Para a gente conseguir ser mais produtiva, até porque quando a gente se dedica para aprender algo novo, a gente começa a ter uma sede de colocar em prática, e a gente começa a se lembrar que é importante praticar alguma coisa. Isso é o nosso cérebro falando com a gente mesmo. Então a gente tende, cada um tem um horário. Tem pessoas que preferem estudar quando acorda, tem outros que preferem antes de dormir. Eu já prefiro antes de dormir, porque eu já acordo na parte da manhã já pensando o que que eu vou fazer. Tem gente que já prefere estar com a mente fresquinha de manhã. Então, independente do horário, eu acho que é importante, pelo menos meia hora, 1 hora, vocês pararem, nem que seja assim, ó. Ah, já fiz todos os cursos lá da comunidade, mas, por exemplo, tem lives que ficam salvas, até mesmo de outros perfis que também compartilham conhecimento dentro do mercado. Tem lives de pessoas, tem canais no YouTube que falam só sobre tecnologia, só sobre marketing digital, só sobre. é, Olha, teve uma época, gente, juro para vocês que eu ganhei um dinheiro. Eu fiz um curso no Sebrae online. Acho que foi 6 horas de curso sobre educação financeira. E aí, dentro desse curso, eu tive um insight. E aí, eu criei um script onde eu abordava os meus clientes falando que eu era especialista em orçamento familiar, era uma coisa assim. E que eu estava ali para poder ajudar ele a organizar
ou a melhorar a saúde financeira dele. Eu não me apresentava como uma corretora, como uma vendedora, como uma correspondente bancária, não. Eu era do setor mesmo da empresa que cuidava da saúde familiar do meu cliente. E aí eu separava uma carteira só de um banco específico e ligava falando que ele era cliente do banco tal, né? E que eu sempre trabalhei com base. E aí eu falava, me identificava como daquele banco, daquele setor, tipo, muito específico. E eu tô te ligando para saber se eu posso te prestar uma consultoria gratuita, para entender como é que tá a sua vida dentro e fora do contra-cheque. Falava assim para ele, entendeu? De repente ajudar a renegociar um cartão de crédito que está atrasado, enfim, eu tô aqui para poder te ouvir. Na época eu ainda trabalhava com discadora, né? Para saber como é que eu posso te ajudar com relação a isso. Cara, o cara começava a falar, 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 falar. A partir daí, eu já consultava ali, na época não tinha LGPD, né? Igual hoje, então eu já conseguia ter uma simulação pronta ali para ele, e aí consultava aquele histórico todo, resolvi o problema do cara todo, a vida dele, tipo, de uma vez só. Então, às vezes, eu passava, tipo, um dia inteiro negociando com dois clientes, mas eram, tipo, contratos altíssimos, e aquele cliente me indicava, tipo, todo mundo que ele conhecia. Eu sei que eu fiquei nessa pegada aí, mais ou menos uns 3 ou 4 meses, e nessa época, eu lembro que isso aconteceu, vamos dizer assim, foi no mês de setembro, que eu lembro, foi bem aniversário da minha mãe, e eu fui até praticamente quase novembro ou dezembro nessa pegada com esse mesmo script. Queimava a base de um órgão, eu ia lá, de um banco, eu ia lá, filtrava outro banco, e mudava só o nome do banco. Eu fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Resumindo, gente, tipo, vendi muito. Mas era assim, era 2, 3 clientes no dia fechado, sabe? Não me dava, tipo, muito trabalho, porque o cliente falava mais do que eu. Aí eu ia, tipo... E tinha casos quando o valor do cara era alto, eu ligava até pro banco para negociar como se fosse o cliente, sabe? E, gente, olha, cada coisa, já passei até por homem que eu tenho a voz grossa. Ah, seu João. Aí a pessoa, tipo, seu João. Tipo, não podia falar que não era eu. Aceita a minha voz. E negociava de vida do cara como se fosse ele, assim, surreal. E fechava contratos, tipo, altíssimos. Teve um cliente que queria um empréstimo, ele ia financiar um imóvel na Caixa Econômica e ele precisava do dinheiro da entrada. A entrada era 30% do valor do imóvel. Só que o corretor dele não falou para ele os custos com o documento que ele teria que ter para poder finalizar o laudo de vistoria, assinar todo o contrato ali do imóvel. Ele não sabia disso. Resumindo, eu fui e falei isso para ele. Cara, mas meu contador não me falou isso, tal. O corretor não falou isso. Eu falei, pois é. Liga para ele e faz esse tipo de pergunta para ele. Aí ele ligou, o cara confirmou. O empréstimo que na época acho que seria de 60 mil, virou 80. Aí o cara comprou, ele estava vindo de São Paulo para o Rio, uma coisa assim. Ele era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí ele pegou, tipo, 80 mil, deu de entrada na casa, pagou a documentação, alugou o apartamento. Aí ele, daqui a pouco, ele não tinha empréstimo nenhum. Aí ele foi, ele é super resistente com consignado e tal, não sei o quê. Aí ele foi, pegou o empréstimo para poder mobiliar a casa também. Tipo, acabou a margem do cara, tudo que tinha a gente usou. Foi, no final das contas, foi quase 120 mil reais de empréstimo com um único cliente. E aí, isso que ele não se adaptou com o bairro. E ele já tinha um outro apartamento dele. Resumindo, até hoje eu tenho contato com esse cara. Ele tá com 4 ou 5 apartamentos na Zona Sul do Rio, porque a gente conversando, eu dei ideia para ele de alugar o apartamento. Então, tipo, ele ganha 3 vezes mais de aluguel que ele paga de parcela do financiamento, foi juntando, comprando outro, juntando, comprando outro. Agora o cara tá aí com 3, 4 imóveis por aí, tipo, ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava no contra-cheque dele, me indicando, tipo, vários clientes. Quando eu penso que ele me esqueceu, ele lembra de mim. Tudo isso por um insight de um único curso que eu fiz gratuito pelo site do Sebrae. Aí gerou um certificado, eu já tirei uma fotinha com o certificado. E aí, aquele negocinho ali pequenininho, cara, me gerou venda recorrente por vários meses. E eu fechei vários contratos altos na época, trabalhando com ligação, sozinho dentro de casa. Falava com No, poucos clientes e gerava, no tipo, final, você foi uma consultora financeira, né? Tanto ui, que ajudou o cara a ganhar dinheiro através de empréstimo, né?
Você pegou um caminho e realmente ajudou o cara, por isso que fidelizou e ele é cliente seu até hoje, né? Então é maravilhoso, realmente, né? Exatamente assim, foi assim, ó, sabe? Eu tava ali no conteúdo, caderninho, papel, caneta anotando, papapá, daqui a pouco eu falei assim, cara, é isso. Eu acho que foi essa palavra, orçamento familiar, especialista em alguma coisa assim. E aí eu falava sobre a palavra saúde financeira. E aí o cara já, aquele saúde financeira já remetia ele a um outro caminho, tipo do bem-estar, não era só organização, ele já entendia aquilo como viver melhor, como sair daquela agonia, como, sabe, aquilo que criava um gatilho inconsciente na pessoa que ela abria todas as dificuldades. Só que assim, quando eu fazia contato com esse cara, eu já sabia que ele tinha uma margem de consignado para poder fazer. E muito provavelmente por ele ter uma margem relativamente média para alta, ele era um cara resistente que era muito assediado. Então, se eu não Exato. mudasse a minha forma de abordar, eu seria só mais uma. E tudo que eu tento fazer hoje dentro do consignado desde sempre é não ser mais uma. Eu vou por fora de todos os scripts. Você pode falar para mim, pode mandar qualquer copy de qualquer lugar, de Instagram, de quem for, que eu sempre acho péssimo, porque é igual todo mundo faz. Não é, eu estava até ouvindo uma música hoje de manhã que falava assim, não é sobre ser melhor ou pior, é sobre fazer parte, né? E assim, e quando a gente sai desse todo mundo faz, a gente acaba fazendo parte de uma minoria e fazendo parte da vida do cliente, que é aquilo que interessa pra gente. Eu tive um período de que o consignado estava tão mal falado, que eu comecei a me sentir mal no mercado. E eu comecei a colocar na minha cabeça que eu ganhava dinheiro prejudicando pessoas, causando endividamento das pessoas, sabe? Aquilo me fazia um mal-estar tão grande. Eu saí do consignado na época. Mas, cara, não dava para ganhar o mesmo dinheiro. E aí eu voltei. E aí, quando eu voltei, eu já voltei com uma outra mentalidade, com outro tipo de abordagem. Eu voltei ouvindo mais o cliente. E assim, e quando eu mudei a minha forma de trazer o cliente para mim, eu mudei a minha forma de me enxergar como profissional. E foi aí que eu acho que as coisas começaram a acontecer de verdade e eu consegui me sentir mais valorizada, não somente sobre o cliente, mas sobre mim mesma, e comecei a respeitar mesmo a minha profissão, porque o cliente tem disso, né? Ele pega o dinheiro, ele faz mau uso do dinheiro, no final das contas a culpa é nossa que fica ali oferecendo para ele, né? Porque é muito mais fácil ele responsabilizar a gente pelo assédio do que eles pela má administração. Então, tudo que eu não faço hoje é me identificar como um como um correspondente bancário para o cliente, porque isso é o que todo mundo faz. Eu quero que ele entenda que eu tenho muito mais do que um empréstimo para poder oferecer para ele, que o meu conhecimento pode agregar para ele muito mais do que eu saber fazer um cálculo e ver para ele qual que é a melhor taxa, sabe? Isso me levou para um outro patamar de reconhecimento que me traz clientes mesmo, sem eu estar ali na ativa, fazendo a prospecção. Eu tenho que ter um WhatsApp hoje só para os clientes que me fazem indicação, porque não adianta eu passar para outra pessoa, porque eles não querem falar com outra pessoa. Por mais que eu explique para eles que hoje está tudo diferente, eles querem número particular, porque eles sabem que eles têm na cabeça deles que eu faço parte da vida deles, sabe? Tipo, só eu consigo resolver o problema. E aí esses clientes, eles me trazem outro, às vezes eu fico sabendo de outros produtos que eu nem sei no mercado, de outras formas ou um banco que está com uma tabela específica, porque o próprio cliente me conta. Ele fala, Lê, fulano me entrou em contato comigo, me ofereceu isso, 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 isso. É verdade? Será? Eu vou investigar. Às vezes eu vejo que é. Aí ele já tira como modelo para poder criar as minhas campanhas também. Então, assim, ter o cliente perto hoje é muito importante, até para quem tem equipe, para quem já não faz aquela prospecção ativa ali na ponta, é importante a gente tirar pelo menos um dia, de 15 em 15 dias, uma vez na semana, para poder estar ali na prospecção, nem que seja ouvindo, às vezes eu fico só ouvindo os áudios, ouvindo as ligações, vendo como é que está o desenrolado, ou até mesmo fazendo uma ligação assistida junto com o colaborador, para ele ver como é que é a melhor performance que você espera dele, e naquela troca rápida, às vezes é 1 ou 2 horas ali com o cliente, a gente começa a ter várias ideias e vai. Aquela série que a gente está ali procurando, às vezes, até mesmo num treinamento, numa rede social, achando que algum especialista vai passar para a gente, quem passa é o próprio cliente. Então, é sempre bom a gente ter alguns clientes ali para perto da gente, ou até mesmo chegar, fazer reuniões com o colaborador
para perguntar os insights, pedir para que eles tenham uma urnazinha para quem é presencial, para quem não tem um grupo só de insights, para que eles ficam postando ali dificuldades, facilidades que o cliente falou, para a gente ter uma colinha de ideias para poder colocar em prática. Porque, assim, gente, eu digo para vocês de carteirinha, o consignado é muito mais sobre ter ideias, sobre tomar atitudes e sobre persistir ali no dia a dia do que o próprio roteiro operacional, do que o próprio relacionamento com a promotora que você tem código, sabe? Ou com a melhor comissão, com a melhor taxa. O consignado está muito além disso. E aí, quando a gente consegue entender que o caminho não é esse, eu vejo muita gente falando, principalmente quem trabalha de comportabilidade, fala muito sobre taxa, sobre regra, sobre aquilo outro. Só que às vezes você nem tem o espaço para passar para o cliente esse conhecimento. Então, a abordagem, o relacionamento, a captação, ela vem no primeiro lugar. Depois que o cliente está na sua mão, ele aceita qualquer coisa. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas quando eu estava grávida da Liz, Tava com 8 meses e pouco. Eu tava fechando com uma cliente, era um contrato altíssimo de INSS na época que saiu. Tinha saído recentemente o cartão, o RMC, no caso. A cliente também não, ela tinha INSS e era de aposentada e era presidente da Petrobras. Aí, ela ia pegar acho que 45 mil em cada contra-cheque, mais o cartão RMC. Tipo, era um dinheiro que eu ia receber naquela época, que ia me deixar, isso aí, vamos dizer, uns 3 meses ali de licença, maternidade, com tranquilidade, sabe? E aí, o que aconteceu? Na época não tinha formalização digital, tinha que levar o contrato para cliente assinar. Eu não morava na região dos Lagos ainda, eu morava, tipo, mais para a parte da Zona Oeste do Rio. E a cliente morava em Búzios, que é a região dos Lagos, era tipo umas 4 horas de viagem. Quando eu cheguei na casa da cliente, eu precisava de um extrato bancário para poder mandar junto com os documentos. A cliente morava numa pousada, eu sentei com ela para almoçar. Eu lembro que eu comi um negócio de quibe, com uma farinha de quibe que eu nem comia, mas eu fiquei sem graça de rejeitar, com uma barrigão assim grávida. Aí comi aquele negócio assim, meio enjoada. Ela não tinha extrato. E como o valor era alto, o banco queria o extrato que constasse ali o movimento do salário na conta. Gente, eu fui no caixa eletrônico para poder tirar o extrato da mulher, que acreditam. Sabe o que aconteceu? A gerente do Banco do Brasil, que ela era correntista, tá isso mesmo, que era correntista do banco, a gerente dela ligou para fazer a oferta. Ela jurou para mim no dia que ela não aceitou. A mulher depositou o dinheiro na conta dela. Quando eu peguei o extrato dela para poder digitar a proposta, depois de dirigir quase 4 horas, com 8 meses de gravidez, com medo, tabule, cara, o dinheiro tava na conta. Sabe o quê? O que que faz se o próprio banco, que era correntista dela, já tinha liberado o dinheiro para ela? E era exatamente o valor que ela ia pegar comigo. Tipo, nem a mais, nem a menos. Eu nem consegui cobrir a oferta do Banco do Brasil. Cara, eu tive que respirar fundo. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? E eu só conseguia pensar nos meus 3 meses em casa. Eu falei assim, já sei. Aí saí do banco com ela, sentei, pedi uma água, fui conversar com ela. Aí eu tive que fazer ela entender que, já que ela não tinha aceitado, aquilo que a gerente dela fez era desrespeitoso. Ela não tinha o direito de ir lá e depois pedir na conta dela sem ela autorizar, sabe? E ela começou, aí ela foi e ficou chateada com a gerente, porque ela jura até hoje que ela não aceitou. Gente, eu tive que entrar dentro do banco com ela, como se fosse sobrinha dela, que não podia falar que era uma corretora, e convencer ela a devolver o dinheiro para fazer o empréstimo comigo. E quando chegou lá, a gerente ainda cobrou ela uma taxa por ela devolver o dinheiro, pelas horas que o dinheiro ficou na conta dela. E ela não queria, de forma alguma, abrir mão daquela taxa. Aí, resumindo, ela devolveu o dinheiro, eu fui para casa com o contrato assinado, esperei a mais dela voltar para digitar de novo, paguei aquela taxa para ela de 1.000 e poucos reais que tinham cobrado na época, tipo, da minha comissão, e eu consegui receber aquele meu resíduo lá. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Tudo isso é coragem, né? Primeiro de sair daqui para ir para lá na época,
né? E chegar na hora eu não perder o controle da situação porque eu fiquei nervosa. É fato, né? Tu chega lá para fazer um empréstimo que já está feito, pelo mesmo valor que eu ia oferecer, o que que eu ia argumentar naquela hora? Aí eu precisei parar, respirar, tomar uma água e pensar num plano B, num plano C, para conseguir fazer com que aquela mulher fechasse aquele contrato. Porque eu já não tinha mais energia para poder ficar prospectando o cliente, eu já estava exausto, eu já queria ter a certeza que eu ia poder ficar em casa alguns meses a mais com a minha filha, tipo, sem me preocupar com conta. E aí eu me deparei com aquilo ali e falo, cara, se eu pirasse, se eu desconfiasse que aquela mulher fez escondido de mim, sabe? Eu ia perder tudo. E eu não perdi tudo, eu perdi tipo 1.000 e poucos reais naquela época. E aí depois ela ficou renegociando comigo, eu só parei de fazer contrato com ela porque a idade dela ficou avançada. Mas na época eu consegui contornar a situação. Quando eu falo, cara, como é que você conseguiu fazer isso? A mulher devolveu o dinheiro e ela estava precisando, sabe? Mas eu consegui reverter. Então, como eu estava falando no começo, no final das contas, tudo é sobre a nossa inteligência emocional mesmo, sobre a gente ter autocontrole sobre tudo aquilo que está acontecendo. E aí, pegando o gancho aqui das meninas falando questão sobre governo, uma experiência, tá, de governo. A gente fez um teste com a discadora para governo esse dias que o WhatsApp tá sacaneando a gente. E aí, eu vou até pegar a calculadora aqui. Eu coloquei a colaboradora para poder ligar, né, de 9 da manhã às 18 com uma hora de almoço, fazendo ligação pela discadora. A gente está conseguindo trazer em torno de 10 clientes interessados. Desses 10, numa média de mais ou menos 4 não tem acesso ao portal, não vê contra-cheque, fica naquela enrolação de que eu vou lá no RH, eu vou não sei aonde, vou pedir a senha, e fica enrolando, enrolando, a gente não consegue simular. Às vezes tem clientes que não tem nem a matrícula, né? Mas a gente tem conseguido fechar uma média de 2 contratos por dia de governo. E não tem contrato, tipo, menos do que 7.000 reais, gente. Não tem. E aí a gente vai fechar com a discadora, né, esse mês, para a gente poder conseguir ganhar tempo. E aí a gente está com uma média de 14 mil de contratos fechados por dia, né? Sendo para cada um operador. Numa comissão média aí de 10,5%, para vocês entenderem, é R$ 1.470 de rentabilidade diária. 22 dias úteis no mês é 32 mil. Eu pago R$ 1.500 de salário para o colaborador, pago 0,5% de comissão, 32.340 vezes 0,5%. Não, peraí, que não é. É sobre o bruto. 14 vezes 22. É 308 mil. A meta inicial do governo para a gente é 250 mil, para ele ganhar 0,5%. Lê, desculpa. Qual governo? A gente está no Federal. Mato Grosso, no Maranhão, por enquanto. Eu botei Eu um. correu, desculpa, deixa eu só te passar uma. Eu contratei esse mês. Aí eu tentei primeiro o porte, zero, não consegui. E depois, primeiro, na realidade, eu tentei do imposto, né? Assim, eu me senti jogando R$ 800 fora. Não Uhum. consegui fazer. Foi muito frustrante. E como eu que faço tudo, né? Eu crio as campanhas do WhatsApp, eu que filtro as bases, aí tem que validar número, tem um monte de coisa. Me deixou muito cansada e eu não consegui ver retorno. Fiquei assim muito chateada, porque a gente está Laura. com Laura, não consegui. Não, não deu venda. E eu não estava também assim, é porque você tem que alimentar. Entra direto no WhatsApp, entra direto no WhatsApp, mas você precisa alimentar ali e ver se está dando certo para trocar. Então eu fiquei bem cansada. Se alguém do grupo quiser tentar, mas aí eu até dividiria, porque você acaba fazendo o quê? Você não consegue fazer todo dia, né? Quem está sozinho não consegue colocar todo dia. Por mais que pareça ser simples, você vai lá simplesmente e deixa rodando e o que der deu. Não, você tem que filtrar, você tem que subir para observar se está dando certo.
eu até passei para você, se a COP tá boa, o que que você tem que mudar. Então, eu acho que por mais que seja barato e dê retorno, se a gente conseguir dividir a semana, hoje eu tenho a URA, hoje é fulano, eu acho que dá mais certo. Até para a pessoa poder, olha, a minha COP e tal deu mais certo, deu certo. Ó, acho ótimo essa iniciativa. A gente pode se organizar. Até eu participo com vocês, né? Tu já tá com a hora contratada e aí tem alguns dias para o vencimento ainda, que a gente consiga fazer algum movimento para tentar recuperar esse investimento teu. Na realidade, venceu e eu Eu já não tive retorno. não teve Fiquei retorno. super chateada, super Imagino, chateada. imagino. É porque assim, Bom dia, pessoal. bom dia, Claudiane. Tudo bem? Então, em relação aqui, o que ela falou da URA, eu já acho totalmente o contrário. Eu gosto muito de trabalhar com a URA. O mês passado eu não renovei a hora e senti uma diferença muito grande. Só que assim, eu tenho uma empresa, né, e eu tenho uma jovem aprendiz que o custo não é tão alto, que ela cuida dessa parte para mim. Então assim, ela mesma alimenta a Ura, aprendeu a trabalhar todas as funcionalidades, usa muito pouco suporte, só para printar lá mesmo e mandar, ó, parou isso, aconteceu aquilo, troca Hum, a campanha, faz, grava os áudios, faz todo o procedimento, ela faz tudo sozinha. Essa semana mesmo a gente conseguiu, a gente troca, fez uma campanha hoje, no final do dia, fez o feedback, não deu certo, a gente já conversa o que que ela vai gravar no dia seguinte para 9 horas ela já alimentar, né, lá na hora. Essa semana mesmo a gente colocou temporário do governo de São Paulo e a gente fechou um contrato de 7.000. Então, assim, que ninguém está fazendo através da URA. Então, eu acho assim uma alternativa válida. E nesse meio tempo, o operador está respondendo no WhatsApp, prospectando de várias maneiras, digitando o FGTS, prospectando naquela lentidão que está, mas dá para conciliar tudo e a URA está trabalhando. Tem aquele tempinho, né, que a gente tem que se dedicar para fazer esse procedimento, mas eu acho bacana. A gente pode até ver para a moça que trabalha comigo, de repente, dar uma dica ou ajudar nessa questão do suporte do Leads, porque ela faz tudo que a gente aprendeu dentro do curso, que está lá na Virtus, né, do Excel, e a gente faz tranquilinho, tá? Ela faz tudo sozinha, acho bem legal. maravilha. Tudo é Eu acho que o que experiência, né? é o mailing, né? A lista. A lista é muita coisa. A lista que você está fazendo, o perfil que você está fazendo, é muita coisa. E eu realmente não consegui administrar. Eu quero trabalhar com URA para ter essa informação. Eu acho que se fizer essa divisão, a gente sabe, ó, tal coisa está dando certo, tal coisa está dando errado, eu fiz tal coisa. E você não tem esse custo. Ah, é barato? É barato, R$ 800 para retorno que você acabou de me mostrar. Só que eu não trabalho sozinha, Sem trabalho com resultado equipe. nenhum se torna caro, né? Eu fico numa pressão, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer campanha, porque elas são CLTs. Elas vendeu, não vendeu, tanto faz, eu vou ganhar. Mas elas ficam, André, cadê a campanha? André, faz a campanha. André, cadê os clientes? Elas ficam acima de mim, né? Elas querem trabalhar, elas não querem ficar ociosas. Então, eu acabo não conseguindo administrar tanta coisa. Então, hora que eu fico doidinha. Mas a ideia que a Claudiane deu de ter uma jovem aprendiz para poder fazer isso, eu acho super válido, porque eu acho que vai te pegar uma que é bem espertinha, assim, com, né, com a parte de informática, de planilha e tal, alguém que já tem um cursinho, tipo, recente de informática, eu acho que, de repente, vai te dar mais folga de tempo, né, para que você consiga executar outras coisas com um custo-benefício, tipo, bem melhor, porque realmente essa parte da configuração, de acompanhar relatório, de ver o que virou e o que não virou, toma realmente tempo, né? E aí, às vezes, em um contrato, você consegue pagar todo aquele custo, né? E depois o que vier a partir dali, tipo, é lucro, sabe? Então, acho que esse grupo, gente, vai ficar aberto ali, né? E aí vocês podem trocar, de repente vale a pena. Ela, Cláudia, ela mesma que faz os áudios, ela grava os áudios, ela usa algum site, algum robô. Ela Ela, prefere ela mesma gravar com a vozinha dela. Pelo próprio celular dela, ela grava. Pela URA que você também nos indicou, né?
Aí Uhum. ela grava o áudio. Esse mês eu contratei uma de 369, que manda aproximadamente 1.200 envio. Eu contratei uma mais em conta, está me atendendo igual a que eu pagava, que era 550. O Uhum. áudio ela mesma grava, ela mesma configura, porque só ela faz isso. Se ela faltar um dia, ferrou, porque só Entendi. ela faz isso. Você tá usando a Então ela já tem agilidade de tanto fazer rotina É, para ela. Quando ela vê, você tá usando a então Telein? ela mesma faz. A Telein. Eu tô querendo testar ela Então também. é legal, eu gosto. Diminuiu bastante o preço dela. Não, não é a Telein, perdão, não estou usando a Telein. Eu fiz um teste com ela, mas eu estou usando a a qual você indicou? Ah, tá, J. Telecom. Aham. JF, essa que eu estou Sei que usando. Ela tem um planinho de 300, igualzinha a Telein, ela está com um planinho igual a Telein também. eu contratei o de R$ 800, 799, porque veio SMS, veio não sei o quê. Aí eu falei, vou testar SMS deles dentro disso para ver se compensa, né? E tem um robozinho Eu que achei que envia eu ia... no WhatsApp. Essa sua envia, Cláudia? É Claudiane, né? Envia Isso, direto no WhatsApp também? envia, 369, ele já direciona. É que lá tem a gravaçãozinha, né? A Carol faz mais ou menos assim. Ela faz toda uma oferta. Aí no final ela fala assim: é, para conversar com o atendente agora, digite 9. Ou aguarde que entraremos em contato. Aí ela finaliza, digite 9 agora. Aí ela coloca o 9 na cabeça da pessoa, né? A pessoa digita o 9. Vai automaticamente para o WhatsApp. Aí o operador começa fazendo, né? Chega aquela mensagem, né? Pedindo os 3 primeiros números do CPF para confirmação, tal, alguma regrinha que a gente coloca lá, para a gente seguir com a triagem do atendimento. Que tudo isso também eu aprendi nesses insights que a Letícia dá aqui no grupo, de janeiro para cá, né? A gente vem acompanhando tudo, procurando estar sempre participando, e graças a Deus, um pouco de toda essa força que a Lu e a Letícia deu para a gente, que a gente não fechou o escritório, né? Aconteceu coisas em janeiro, a gente teve um problema com um assalto, né? Que eu comentei com a Letícia, um roubo, levou todas as nossas coisas, a gente recomeçou, não fechou o escritório, a gente ia para home, depois resolvemos ficar, e estamos com dificuldades. Hoje a nossa dificuldade, ela é transparente aos nossos operadores. Eu não consegui, assim, segurar mais para mim. Eu tive que falar assim, estão comigo ou não estão comigo? Estamos passando por isso, vamos juntas. E as meninas estão ali juntas com a gente. Às vezes, o valor final ali na meta do mês me abate um pouco e abate elas junto, porque acaba respingando um pouco também nelas, tanto na produção quanto na renda final, às vezes um bônus, alguma coisa, mas graças a Deus as meninas são bem empenhadas, entendem a real situação. Eu falo, meninas, a Aura custa tanto, tal coisa custa tanto, isso custa tanto, tem total transparência de passar todo o custo do que tem dentro da empresa, para que elas entendam que eu preciso que elas se desempenhem o máximo que elas puderem, de uma forma natural, não agressivamente, mas natural, porque a gente já tem toda essa parte no nosso atendimento direto ao cliente, né? A gente já passa por isso no nossa própria profissão. Então, a gente trabalha de forma mais gostosa, flexível possível, entendendo a nossa responsabilidade, tanto eu quanto a minha irmã, minha sócia, quanto as duas meninas que estão conosco já há um pouquinho mais de um ano, mais ou menos. E é gostoso no final do dia a gente ver ali que o que não deu foi porque não tinha o que fazer. Ninguém tem culpa por isso. O melhor que deu para fazer, a gente fez. Ontem mesmo a gente passou por uma situação muito interessante. Uma moça entrou para procurar uma linha de crédito pessoal. Eu fiz toda uma triagem, tentei fazer FGTS, vários produtos para ela. No fim, eu digitei o crédito pessoal para ela através da conta de energia e recusou. E a mãe dela estava sentada esperando ela no cantinho. Aí eu fui conversar com a mãe dela aposentou recente. No fim, eu digitei os cartões, o novo, fiz um vídeo, que é uma regra da empresa, para argumentando ao cliente que é uma segurança, para não receber ligação, de outros lugares, que o banco não vai ligar, que eu vou colocar aquele vídeo ali dentro para liberar o contrato, o valor em conta, enfim, deixei tudo prontinho, então saí assim com aquela satisfação, porque a gente passa por tantos momentos difíceis e ao mesmo tempo a gente requer tanta sabedoria e a gente acaba contornando algumas coisas que
ela saiu feliz, falou: olha, eu vou trazer minhas amigas aqui, se eu não trazer, eu vou passar seu contato. Vocês atendem a gente de uma forma diferente, humanizada, e a gente ficou com aquela satisfação. Tanto foi legal o fechamento, como foi legal a gente conversar um pouco assim, nós, a cliente, e sair só de vendas e entrar na questão assim aquilo que a Letícia falou, a gente ter satisfação que a gente não está enfiando um produto na cliente, a gente está atendendo a necessidade da cliente através da nossa profissão de uma forma honesta, né? E eu fiquei muito feliz, vim para casa ontem depois das 18, assim, agradecendo a Deus por nos permitir, tem hora, passar por situações que nos erguem, às vezes, na própria situação difícil, né, que a gente passa. É sobre isso. E assim, o dinheiro acaba virando consequência de um trabalho bem feito, né? De uma satisfação. Eu acho que é isso que muda. Eu acho que quando a gente trabalha atrás só do dinheiro em si, fica tudo muito mais maçante, tudo muito mais pesado, porque a gente fica com aquela de, eu preciso, eu começo a fazer conta e tal. Quando a gente respira e fala, não, o que que eu posso fazer de melhor? Aí o dinheiro ele vem como consequência e vem em abundância, sabe? E vem para suprir as nossas necessidades e ainda mais. É porque a gente entende que as fogueiras do dia a dia, às vezes, acaba fazendo com que a gente abra mão dessa essência natural, né? De fato, agregar o valor e olhar mesmo para o nosso trabalho e saber que a gente está trazendo benefício, não endividamento para os nossos clientes. Então, nossa, é isso. É sobre. Eu acho que a essência da mentoria, ela é diferente por conta disso, porque a gente consegue criar alianças. Já saiu uma aliança aqui. Já sei que o grupo vai movimentar, já vai ter uma movimentação de URA. Aí quer dizer, a mesma ferramenta, o mesmo fornecedor e resultados totalmente diferentes, né? E daí já surge uma iniciativa, uma nova tentativa com custo-benefício melhor. E assim, gente, não vamos perder o engajamento do grupo, porque a gente tem muito o que agregar, né? Eu aqui, mesmo num lugar de mentora, eu sou só mais uma para poder trocar a experiência com vocês. Eu me considero aqui como uma organizadora, só alguém que juntou vocês, mas que a gente, juntas, a gente consegue de verdade e aumentando, né, o nível. E é muito legal hoje eu conversar com vocês e saber que a Cláudia está aqui desde janeiro. A Andréia deve estar também já um bom tempinho também ali com a gente, e entre outras meninas aqui. Mas assim, é legal a gente se Com o fim reencontrar. Desculpa, Letícia. Eu engajei com o fim do FGTS. Foi logo quando eu comecei com Foi no vocês. final do ano passado, não foi? Foi no final do ano Não passado. sei. É, depois eu vou Sei que olhar. eu já falei isso para vocês e vou falar de novo. Não tem Gabriel, não tem Anderson, eu tenho milhões aí. Eu não, assim, porque você vê mesmo, a mesma ladainha, a mesma historinha. Gente, script matador, essas coisas não existem, Uhum. Matador vai né? ter expectativa de energia. Então, assim, não tem. Aí eu fiz, a pandemia foi muita live, e eu acho que o mercado todo ficou louco, e a Foi. gente estava com sede de informação, o que é que a gente vai fazer, foi todo mundo com marketing digital. Então, eu tive bastante pessoas no mercado, e Uhum. eu pesquisei, e vi muita coisa, vi muita informação, mas no final das contas, quando veio vocês, eu fiquei só Mudou, com vocês. porque a gente é gente como a gente, né? Isso muda muito. Voltei. Aí tava só fui abrir a porta. Aí fala, André, que você estava falando das lives da pandemia, menina, nem fala, aquilo ali foi uma poluição que só misericórdia mesmo. Assim, uma energia de desespero para cima e para baixo, e nessa época, Esgotar. e nessa época eu me fechei, eu fui para tabela flex de INSS, parcela alta no Itaú BMG, no auge da pandemia, quando mudou o prazo e a taxa. Aí, filha, era 20, 30 contratos digitados no dia. E o povo fazendo live, o povo fazendo live. E eu ali.
pegando meus 3,5, 4,5 de comissão sobre o líquido no refim, mas, pô, só cliente tomador, parcela de 1.500, R$ 2.000, filtrava a base só parcela acima de 1.000, e o povo ali preocupado com outra coisa, e eu saí totalmente da curva, fui pegando só os refins, foi uma outra fase também que eu fiquei trabalhando um bom tempo, assim, focando 100% nesse produto. Aí entre um refim e outro, surgiu um aporte, surgia um contrato novo, uma margem livre, entendeu? Aí fui indo, até esgotar a mesma fonte. Rose, quer falar? A Rose está sem microfone, né? Ana Luísa, quer falar um pouquinho? Ainda não te ouvi, Ana. Amanda chegou agora depois. Tem a outra Andréia. Oi, Lê, eu quero falar assim um pouquinho. Oi, bom dia para todo mundo. Bom Bom, dia. na verdade, é, como as outras amigas também falaram, né? A Virtus surgiu num momento assim muito, muito crítico mesmo. Na verdade, eu estou no consignado desde 2019, há pouco tempo, e tive muita, muita fraude, contestações, sabe, assim, porque eu entrei com esse negócio de parceria e acabei. Nossa, parceria, gente, é complicado, né? Mas graças a Deus a gente foi passando, passando, e o ano passado, em novembro mais ou menos, eu falei assim: vou desistir, porque eu não aguento mais contestações. E a gente tem que pagar advogado para isso, correr atrás, e é só eu e minha irmã, daí a gente foi desligando todos os parceiros e ficamos só nós. Pensei em desistir e de repente vem você me mandando um zap. Eu falei, gente, as minhas fraldas eram todas do Rio, você não tem noção. Daí eu Hum, falei, lá vem mais um golpe mais do um. Rio. Gente, mas foi muito interessante porque eu acho que o primeiro que eu entrei de você foi um workshop o sábado todo, se não me engano foi FGTS, sábado todo. E eu falei para minha irmã, Dri, vamos tentar de novo, porque agora tem uma menina do Rio que não é golpe, Uma que não é golpe. e que é diferente, ela passa mesmo o conteúdo, ela mostra como faz. E, na verdade, eu tinha uma mente meio fechada depois de tantas contestações pro consignado, né? E eu trabalhava só com INSS. E com vocês, eu comecei vamos ver FGTS, vamos CIAP, conheci outros sistemas que eu não conhecia. Então, na verdade, a Virtus, ela abriu muito a mente, muito, muito, você não tem noção. E não é golpe, isso que é importante, não é golpe. Ai, E hoje a gente já está partindo para. Eu ainda não manjo muito da FGTS, eu ainda não acertei o tráfego pago para a FGTS, consegui a INSS fazer um tráfego pago legal para portabilidade. Vem muito cliente, muito lixo, né? Mas vem muita gente. Comecei a gostar de portabilidade através de vocês, com a Dani lá da Ativa, e a gente está indo. E agora, sabe, eu não tenho mais essa vontade de desistir. Muito pelo contrário, de fluir mais naquilo que vocês trazem de conteúdo. Porque, de fato, eu já fiz muitos cursinhos, é mais nas promotoras, né, nessas grandes promotoras, e não entrega, é muito blá, 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 muito, muito sistema, 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 mas não mostra como funciona de fato. E isso, para nós, ainda mais para quem um dia pensou em desistir, faz muita diferença. Mostrar um novo caminho, uma nova metodologia, mostrar um leque. Uma vez eu ouvi vocês falarem numa desses cursos que a gente faz, Instagram, esse negócio todo, que o nosso produto nunca vai acabar, que é dinheiro. pois é. Dinheiro e comida, Todo gente. mundo quer dinheiro. Não tem como. Leque tem, nossa, a gente tem muita coisa para vender, a gente tem o que todo mundo precisa, que é dinheiro, né? Exato. Então, eu acho que é isso, vamos para frente,
avançar, romper, e com certeza a gente não pode desistir. E Verdade. se bater à vontade, vai lá na comunidade Virtus e ouve alguma coisa que anima. Não, gente, e fala, chegando, eu vou falar, "Ai, gente, olha, hoje eu não tô legal, como é que tá aí?" E aí é aquilo, porque assim, a gente vai girando, né, experiências. E aí aquilo que não tá bom para você, tá bom para outro, e uma vai puxando a outra, e no final a gente não se estende. Ah, acordei desanimada, fiz investimento que não tive retorno, não sei em que eu vou investir agora daqui para frente. Aí vem uma ideia no grupo, já renova aquela vontade de fazer de novo, né? E assim, eu volto a falar, né? É, algumas pessoas me chamaram, poxa, Lê, o que que eu não sei se vocês já ouviram essa história, mas tem uma história da minha sobrinha que ela começou a aprender a mexer no celular, alguém já deve ter visto essa história alguma vez. E aí ela pesquisando no YouTube, minha irmã sempre monitorava o histórico de pesquisas dela, né? Para ver se ela não estava fazendo coisa que não podia. Aí uma vez ela pesquisou assim no YouTube, como fazer papinha de neném sem nada. Alguém já ouviu essa história? O nome dela é até Milena também. E aí, isso me traz uma lembrança, porque assim, muita gente me pergunta, Lê, como é que eu faço? Eu tô perdido, eu preciso movimentar. Aí eu pergunto sempre à pessoa, mas como é que tá a tua capacidade de investimento hoje? O que que você tem de ferramenta pronta para poder trabalhar? Para ver o que a gente consegue fazer de melhor com aquilo que você tem. Aí a pessoa fala para mim assim, mas eu não tenho nada. Sabe? Aí como é que se movimenta no meio do nada? Aí a gente sempre conversa, tá, vou fazer o seguinte, ó, vou te mandar uma base, você vai num a um, não sei o que e tal. A pessoa começa. Porque assim, ó, gente, isso a gente testou. Ligando, quando eu coloquei a Fernanda para poder assumir o meu Cascard, o primeiro passo dela foi ela falar com o cliente. Eu sempre exigi esse relacionamento com o cliente para que ela conseguisse dar um suporte para o corretor. E eu sou tão exigente que eu tenho recebido muitos elogios dela, mas para mim ainda não tá bom, sabe? Então, todo dia. Mas é a minha experiência, é eu querer viver aquela excelência como experiência. Então, é, como é que é? Peraí, eu fico olhando o chat, eu quero olhar. Ah, a Dave falou que não está conseguindo fazer o microfone dela funcionar, mas que ela tem muita coisa para melhorar, mas está junto com as meninas há um bom tempo, amo elas e não desgrudo delas, estamos juntos. É isso, amiga. Faltou ideias, abre o mapa mental da Letícia. Ai, ai, eu fico tentando falar com vocês sem mapa, cara, porque mentoria acho que tem que ser isso. Eu abrir mapa, a gente cai pra dentro do conteúdo de cara e a gente perde esses tempos. E é isso aqui que faz a diferença, é isso que muda a mentoria para o treinamento. E vocês nem perdem por esperar, cara. Eu vou, inclusive, os insights que eu vou dar para vocês vai ser de manhã, que vocês já sabem que é o horário que eu tô mais criativa. A partir do café da manhã para cima, quando eu tomo café, aí é mais execução. Mas os primeiros flashes, eles vêm logo de manhã cedo e é o horário que vocês podem esperar que vai vir muita bomba boa, assim, né, no grupo de manhã, porque tem muita coisa pra gente fazer junto que eu não vou conseguir, eu não quero poluir vocês. Eu quero hoje abrir espaço para a gente poder começar a integrar coisas novas aí durante esses 14 dias, que nunca é 14, sempre dura mais. Mas, só voltando aqui no Sem Nada, gente, não estou puxando sardinha para o meu cash card, não, tá? Mas é porque o público de governo foi uma das experiências que eu também abri a minha mente, que eu trabalhava pouco com o governo, e eu tenho visto, assim, eu tenho ficado assustada com relação ao ticket de contrato. Não dá para fechar 1 milhão de contrato igual o FGTS, não, mas dá para fechar contrato todo dia, entendeu? E aí, para quem está naquela fase de preciso de recurso, ele é uma boa opção, sabe? Porque se tu sozinha fecha, liga no manual, a gente no dia que Logo no começo que o WhatsApp começou a dar bug lá, a gente fez um disparo de 400 mensagens antes de começar a ter o primeira recorrência de banimento. A gente disparou 400 mensagens, geramos 6 simulações, das 6 fechamos 2 contratos. E sempre nesse ticket, 7, 8, 8.500, 9, 12, sabe? Não tivemos nenhum contrato abaixo de 7 mil até agora.
Então, assim, gente, eu sempre vou para a calculadora, não tem jeito, né? 7.000. Se você sozinha no manual, sem nenhuma ferramenta cara, super inteligente, né? Que eu fico trazendo as duas realidades, para quem tem equipe, para quem não tem, e para quem não, para quem tem equipe, replica o que eu falo para fazer sozinha por cada um colaborador seu, porque funciona. Então, um único contratinho de 7.000, 22 dias no mês, né, útil ali trabalhado, dá 154 mil reais, gente. Vezes 10,5, a gente está falando de 16.170 de comissão, sabe? Tipo, líquido. Onde que você ganha 16 mil hoje? Trabalhando honestamente da tua casa, sabe? Com tempo de qualidade para os teus filhos. Não tem, gente, outro lugar, outro mercado. Já tomei 4 copos de café, já vou fazer mais. Lê, você podia colocar na Virtus também um curso de vendas. Não tem mesmo. De vendas, você diz o que assim, mais ativo, a parte mais do colaborador vendendo. Me fala o que que você tem aí em mente. A parte mais, tipo, Isso, a gente é venda de cara, assim, tipo, pá, com o isso. cliente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O que ocorre hoje a gente divide muita empresa. Eu, como falei, não sou sozinha. Então, eu cuido muito da parte de marketing, estratégia. A parte de vendas, eu pego um cliente ou outro, vejo como é que tá, o que que tem que melhorar e vou tentando melhorar. Só que a gente não consegue arcar o mundo com as pernas, É. né? E assim, eu acho que você é uma excelente vendedora. E às vezes eu vejo eu como gestora, quando eu tento às vezes passar isso para a minha equipe, trava, eu tenho que ficar ali em cima. Então, eu acho que como as outras empresas têm cursos de venda, eu já fiz, eu acho muito frio. Eu acho que com a energia que você tem, fazer um curso de vendas para o colaborador vai Entendi. ser maravilhoso. Fazer quase, e algumas coisas tipo assim, já viu o pão, pão, ai Jesus, fugiu, pão diário, Aham. sei lá, alguma coisa, tipo umas cápsulas ali de energia. Acho ótima a ideia. Vamos pensar num nome. Manda a sugestão lá no nome que a gente organiza isso agora para o mês de agosto. A gente se alimenta, mas a gente não consegue alimentar a equipe. Exatamente. E aí, às vezes, né, eu vou lembrar o que a gente faz? Pega e faz. Quem não faz isso? Pega e faz. Não, daqui que eu falo com ele, daqui que eu resolvo. Vai pegando, vai fazendo, e aí a gente tira a oportunidade daquele colaborador amadurecer, aprender e fazer como a gente faz, porque na hora a gente precisa resolver. Não pode perder o cliente, no próximo eu ensino, me dá aqui, e o tempo e a hora tem que pagar e pronto. E às vezes o colaborador ele quer crescer, mas a gente não consegue ter o espaço de tempo para poder ele seguir naquela evolução dele. Eu já passei muito, muito, muito por isso, e até hoje às vezes passo, não vou mentir. Até hoje às vezes eu passo, dependendo do período assim da semana, do mês, eu sou obrigada a meter a mão e resolver, porque a gente não pode perder a oportunidade também, né? Aí a gente fica nessa, mas me deem sugestão lá de nome, de temas, coloquem lá no grupo que a gente se organiza para agosto. Acho que a Rose tinha escrito aqui, que eu também estava sem. Deixa eu ler aqui o comentário dela que eu não li para vocês. Peraí. A Rosilene colocou assim: Meninas, sou a Rosilene, da RL Cred. Estou totalmente sem voz, não poderei falar. Estou no consignado desde 2019. Só aprendi INSS e FGTS. Estou tentando entrar para outros convênios porque não está fácil, né? Trabalho sozinha, sou de BH, estou fazendo o meu melhor para melhorar as coisas. Tenho 60 anos e 2 filhos. Rose, assim, o caminho é esse mesmo, e não se ingessem por ser home, porque eu digo para vocês que tem muito colaborador, perdão, tem muito hoje empresário como home trabalhando de casa que consegue ter uma rentabilidade maior do que um call center com 20 funcionários.
A Ana Luísa falou, sou Ana Luísa, tenho 17 anos no consignado e agradeço muito ter conhecido a Virtus, pois me apresentou muitas oportunidades novas de negócio. Junto com vocês, tenho certeza que conseguirei ir mais longe. Obrigada, meninas. Obrigada, Lu. É isso, gente. É isso que a gente precisa, né? Eu acho que de tantas coisas que têm acontecido nos últimos dias, de notícias ruins, eu acho que esse lance aí da Fontes deu uma desestabilizada emocional em todo mundo, porque todo mundo enxergava a Fontes como uma potência. E quando essa potência quebra, né? Pelo menos aparentemente, fica todo mundo assim, cara, e agora? O que vai ser de mim? Porque se a Fontes. Mas assim, gente, nem tudo que parece é. Como minha avó dizia, nem tudo que reluz é ouro, né? E nem toda porta que se fecha, talvez seja um término, sabe? Eu acredito muito que eles têm algum plano maior por trás disso, até pela potência ali do João, como profissional, não vou nem entrar no mérito de caráter de nada disso, mas assim, como que a gente enxerga, pelo que eles conseguiram construir, né, a Amanda em si também, eu acho que vai vir algo tipo, né, não sei se vai ser revelado, se vai ser mascarado de alguma forma, mas eu acho que eu não acredito, eu acho que eu não consegui acreditar hoje que aquilo ali é um término, não. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso, mesmo que de muito ousado, mas eu acho que não acabou. Não acabou, não. Eu acho que é só uma vírgula de alguma coisa que eles já devem ter já pronto ali para poder conseguir colocar para frente. Mas é isso. Grandes empresas requerem grandes responsabilidades, né? E eu já fui grande, assim, aparentemente, falando com relação à estrutura física, número de funcionários e tal. E até hoje, o que me fez diminuir meu ritmo foi a minha filha, e eu não me arrependo disso, sabe? Então, ontem eu estava conversando mesmo com um amigo que ele até ficou de participar, mas eu acho que ele não estava num dia muito bom. Aí ele, eu tô desanimado e tal, tipo, eu vou ter que passar pra home, mas assim, como se fosse um enterro, sabe? Eu falei, não. Quando eu falo sobre vocês pensarem sobre o melhor formato, home ou loja, não é nem sobre é, o mercado, a estrutura física, mas é como o modelo de negócio que você se sente mais predisposta a executar. E isso vai muito mais sobre a tua personalidade, o teu comportamento, o meio que você quer conviver, do que a própria consequência do mercado. Porque o cliente hoje fecha contrato contigo de qualquer lugar que você esteja. Se o cliente sente uma carência de uma estrutura, todo mundo aqui sabe que a Virtus ela é sediada no escritório virtual, né? E eu tenho uma estrutura de secretária eletrônica lá que passa confiança para o meu cliente, eu pago R$ 200 por mês, sabe? E é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Então, tudo é como você estrutura e é sobre como você se apresenta para o cliente. Tem uma outra amiga que ela tem 2 lojas, ela fala, Lê, eu não abro mão das minhas lojas, porque eu preciso sair de casa para trabalhar. Aí, de tanto ela ouviu falar algumas coisas, hoje ela tá meio que híbrido. Ela conseguiu colocar um escritório dentro da casa dela, ela vai para a loja 3 vezes na semana. Mas ela não se vê sem a loja porque ela precisa daquela rotina de tirar o carro da garagem, de sair para a rua, e de ter aquele movimento. Então, assim, essa decisão é mais sobre a gente olhar para a nossa essência e, e perceber qual que é o ambiente que faz com que a gente fique mais produtiva. Pode parecer que não, mas eu já sou mais introspectiva. Quando eu estou produzindo, quando eu estou aprendendo, quando eu estou escrevendo, eu quero silêncio. Eu não quero ruído, eu não quero barulho, eu não quero ninguém. Em compensação, às vezes, eu acabo sobrecarregando, porque, por exemplo, tem hora que eu canso de ficar, tipo, dentro de casa ali naquela minha superprodução e eu quero ver rua a qualquer custo, sabe? Então, mas cada um, eu acho que tem que preparar o ambiente que te dá mais vontade de fazer acontecer. Independente de aparência, de custo operacional, sabe? De tudo. A gente tomar a decisão de saber que eu vou estar num lugar onde eu vou produzir mais, né? A Rosaline falou, eu comecei minha trajetória na fonte e me senti órfã. Ah, Deise, eu não me vejo trabalhando sem ser home, principalmente com 2 pequenos. É justamente isso. Então, assim, eu acho que por mais desesperador, ou por maior que seja nosso senso de urgência com relação a resultado, principalmente a nós mulheres, eu acho que tudo começa a acontecer quando a gente se respeita e se ouve.
Então, quando tudo estiver aparecendo, tipo, vai acabar tudo, meu Deus, está tudo acabado, você silencia e sente a tua intuição, sente aquilo que tu precisa fazer, assim, se permite tentar de uma forma que não vá te mutilar, sabe? Não se vende, não se coloca preço no seu trabalho, porque é isso que vai fazer com que o teu negócio seja sustentável. Não adianta hoje eu fazer algo só pelo dinheiro que eu vou pagar a conta e vou ficar infeliz. E o ficar infeliz é deixar de alcançar lugares ainda maiores. Não é só sobre o sentimento, não é sobre. Não estou falando aqui só sobre emoção, estou levando para a prática mesmo. Porque tu vai fazendo ali na força, né, do ódio, igual a gente fala aqui, vai matando na unha, mas até quando você vai conseguir manter aquilo que não está te fazendo bem? E aí vai chegar uma hora que não tem jeito, você vai travar. E quando você travar, já saiu do emocional, vai te trazer problemas financeiros. E problema financeiro reflete sobre relacionamento, reflete sobre saúde física. E aí, minha filha, vai virando uma bola de neve, para sair dessa bola fica muito mais difícil. Então, quando a gente toma a decisão de se respeitar, seja como for, aí é onde as coisas começam a se tornar mais leve e com a bagagem mais leve você consegue ir mais longe. E aí é onde o financeiro começa a falar por si. O resultado de algo que, de repente, para alguém menos sensível, olhando para aquilo ali, vai achar que é banal. Mas na verdade não é. A consequência vem a médio prazo, não vem de imediato. Claudiane, eu já preciso dessa rotina de sair de casa para ter um local de trabalho. É justamente isso. Sabe? Então, e eu já fui sempre assim, mesmo quando tinha loja, por exemplo, tinha um call center, eu não queria a minha baia ali no meio de todo mundo, a minha mesa ali no meio, eu sempre fiquei lá nos fundos, sempre tive uma sala fechada, sempre tive uma sala acústica, sempre quis ter aquele meu silêncio para poder produzir e já vim com resultado. Sabe? E muita gente às vezes não entendia, por exemplo, a gente tinha um escritório que eu tinha, que ao invés de eu dar o vale-refeição, tinha um restaurante embaixo que era, tipo, muito gostosa a comida. E aí a gente entrou num consenso, eu pagava o restaurante para minha equipe almoçar lá. E eu não conseguia ir almoçar junto de todo mundo, porque na hora que eu tô almoçando eu não quero conversar. Sabe? Mas ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa que, tipo assim, quando eles menos esperavam, eu chegava com uma flor para cada um, com um chocolate, com não sei o quê. Vamos fazer um piquenique para todo mundo, já acabou o trabalho. Então, assim, é o meu momento. Mas é porque eu cheguei numa fase da vida que eu acredito que hoje, não, isso não é prepotência, eu sempre reafirmo isso, que isso é um respeito, né? Que eu não sou mais obrigada a nada. Tipo assim, sabe? Eu quero fazer aquilo que eu sinto vontade, porque é aquilo que me traz resultado. Então eu parei de tentar agradar o meu time e tentei mostrar para eles que eu realmente era, mas no momento que eu me sentia confortável para isso, não sentia mais na necessidade de ter que fazer média para todo mundo. Então as pessoas começaram a me respeitar também. E aí foi onde eu comecei a criar asas para poder voar de forma meio que ilimitada, independente do financeiro. E isso conta muito para gente ali na prática. A Milena colocou assim, ó, há 2 meses estou home, após 6 anos de loja de rua. É bem diferente, sinto também a falta de ver pessoas, mas é isso que eu quero trilhar, ter liberdade e colocar em prática tudo que eu não conseguia na loja. Pois atualmente a loja virou uma instituição de caridade e terapia de idosos, não conseguia ter rentabilidade. Cara, meu, você disse tudo. Eu senti exatamente isso. Eu não sei se era tipo, uma cultura regional, mas era o dia inteiro ouvindo os velhinhos ali reclamar da vida, sabe? Era café e não ia embora nunca. E a operadora, tipo, sem graça, não sabia o que que fazia. Mas, assim, era uma característica da região da última loja que eu tive, né? Mas agora você falando isso, me trouxe essa vivência, que isso acontecia muito, 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 muito mesmo. Inclusive, gente, sem querer pular um polo para o outro, eu me inscrevi aqui num curso gratuito da revista Exame, né? Que é de inteligência artificial. Se eu não me engano, vão ser. Deixa eu só confirmar aqui, que agora chegou a notificação, para poder te falar. 17 a 25 de julho. Ou seja, 8 aulas. É uma playlist no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso ir mandando para vocês verem. É muito interessante. O pessoal do exame são
eles são bem feras, né? Estão bem à frente, então tem tido uns insights muito legal. Eu posso compartilhar com vocês. Ah, eu quero ler. Eu vou mandar, eu tenho aqui todas as lives no YouTube, eu vou mandar as que já mandaram, e aí depois eu, conforme for passando, eu vou mandando. Porque eu não posso botar na comunidade porque né, não é um conteúdo meu. Mas eu tenho um link aqui das aulas. Só que elas vão ficar no ar, os 3 episódios da série vão ficar no ar até o dia 24. Então, tipo assim, tem que assistir antes. Mas é no YouTube também, então dá para deixar ali no paralelo, ouvindo, acelerado. Mas assim, tá bem interessante o conteúdo deles, mas não vai ficar para sempre, não. Mas assim, para quem quer se integrar aí com relação à tecnologia, inteligência artificial, eu acho que é um bom conteúdo. Eu estou vendo bastante valor. Alguém insistindo aqui ligando, peraí. As meninas estavam falando, né, sobre o home office. Eu tentei no escritório, não era loja de rua, né, era escritório. A gente acabou fechando, acabei saindo da parceria, mas ainda assim, né, tem o lado de que para quem não tem um local em casa que não dá para trabalhar, a gente sabe que é essencial, né? Mas se você tem essa possibilidade, como é o caso de algumas aqui no grupo e o meu, né, que durante a semana, por estar os filhos na escola e tudo mais, tem como ficar sozinha em casa, e daí dá para focar. Eu acho que a rentabilidade acaba sendo mais produtiva, porque você não vai perder tempo de se deslocar até o trabalho, né? Que nem estava falando de descer para almoçar e tudo mais, né? Você já está em casa, você já deixa tudo preparado. Se você conseguir se organizar, né? Até as marmitinhas você deixa pronto, que eu faço isso, já deixa pronto para não me preocupar de ter que parar durante o trabalho para fazer almoço ou para comer alguma coisa, tá? Já está pronto lá, é só pegar, descongelar e comer rapidinho, mas ter uma organização em tudo no dia a dia. E aí sim, a hora que tiver, né, que nem você falou do salário, né, que você consegue chegar a um patamar de ganhar aí 16 mil, você conseguindo chegar a esse patamar, porque a gente sabe que é um crescimento, né? Você não vai chegar trabalhando hoje e já vai ganhar hoje esse valor, mas se você trabalhar sua carteira e tiver ali uma rotina, você contrata alguém para te ajudar em casa, se for o caso, para dar um suporte, que é um custo mais barato, né? E quando tiver que crescer e aumentar, você pode replicar o seu modelo de sucesso que deu certo para as pessoas que vão agregar, né, na sua operação, né? Isso, e eu tenho isso em mente, né? Assim, na minha trajetória, assim, eu espero conseguir fazer isso. Se eu ver que está dando resultado, for agregar pessoas, né, através de parcerias de contratos. Eu não quero através de CLT, porque aí cada um tem o seu, né, entendimento, mas de fazer dessa forma. Né? Por quê? Porque você consegue ganhar tempo, otimizar, de vez em quando, uma reunião ou outra presencial, daí sim faz, né, em um restaurante, alguma coisa nesse sentido, para você poder, que nem as meninas falaram, tem aquela necessidade de estar vendo pessoas, de estar ali, né, ter aquele contato, mas no dia a dia você consegue dar um foco melhor. Acho que trabalhando, né, quem trabalha em home aí, consegue sim ter mais resultado, né? Com certeza, mas é toda uma estrutura que a gente tem que montar, né? Não é só igual a galera pensa, né? Ah, eu tô home office. A pessoa pensa que a gente fica o dia todo deitado na cama com um notebook no colo. Mas não é bem por aí. No dia a dia a gente sabe que toda hora tem uma coisinha aqui ali para fazer no paralelo. Aí, tipo, tu passa pela casa dos um brinquedo espalhado, já quer catar. Então, se tu não ficar ali focado, você acaba toda hora É a com disciplina, né? Se você não tiver a disciplina de dizer assim, tá, pode estar a maior bagunça, que nem você falou, mas eu vou ter que ter o foco de que eu tô aqui no meu horário de trabalho, e se eu não fizer e eu não produzir, eu não vou ganhar. Então eu tenho que ter essa consciência que, né, eu vou reservar 1 hora para mim almoçar, ou meia hora, cada um vai fazer o seu horário ali, mas ter aquela, das 10 às 6 eu vou trabalhar, cada uma vai fazer também dentro do que dá, mas você, dentro daquele horário, você tem que estar ali 100%, né? Pois é, porque senão toda hora desfoca e no final a conta no final do dia, tipo, que a conta não bate, né? Aí mas essa disciplina a gente vai conquistando no dia a dia. Nos primeiros dias vai ficando meio bagunçado, a gente vai conseguindo, as pessoas de dentro de casa vão começando a respeitar que a gente realmente está trabalhando, aí as coisas vão acontecendo ali no dia a dia, mas no começo é uma adaptação mesmo, principalmente quando você não está sozinho em casa, para as pessoas entenderem que você está ali trabalhando, e que não pode entrar falando, e que não pode sair abrindo a porta, enfim, né? São pequenas coisas que é isso que até querendo complementar, né? Que a gente
não vê essa abertura para poder falar em outros espaços de treinamento, né? Porque a pessoa vai muito ali, ó, home office assim, como o computador, bota uma internet boa, pega um headset, nananã, pô, liga a discadora, liga o Vanguard, liga o não sei o quê, dá o play e liga. Não, tem muita coisa de uma ponta a outra que acontece que tem que ser alinhada para poder o negócio realmente fluir, né? A gente vai falando quando vê meio-dia. Milena botou meu escritório, meu marido fez um escritório fora de casa, eu tenho que entrar nesse cômodo, moro em chácara, daí tem um bom espaço, maravilhoso. Nossa, eu posso imaginar como deve ser gostoso. Assim, porque aí, né, tem mais privacidade ainda, né? Aí o ambiente fica agradável, aí tudo flui, tu esquece que tá dentro de casa, você não vê o circo pegar fogo, porque você tá do lado de fora. Nossa, que legal aí que ela colocou. Esse é meu projeto para mim. Eu ainda me vejo trabalhando home, só que nesse momento eu estudei todas essas questões que vocês falaram aí. E eu vi que não era o momento para mim, por uma questão de que eu sou muito organizada, ia ser tudo junto, eu não tenho espaço para separar por enquanto. Hum, E o meu marido fez esse projeto, que ele ia fazer isso também, que ele ia fazer aqui em casa de uma forma separada, porque eu poderia criar um espaço já com alguns móveis que eu já tenho para a equipe que eu tenho. Daí ia ficar legal também, esse é um projeto para gente. E analisando até custo, né? Que daí seria um custo único, não tem aluguel, imposto, tantas outras coisas que a gente paga, né? Estando no estabelecimento comercial, algumas obrigações que a gente deixa de ter. Então é um projeto que tanto economiza quanto a gente acha que adquire um outro foco. Eu até brinquei aí no chat, eu estava em ligação, negociando com o cliente, entrou uma pessoa e falou assim, posso usar o banheiro? Assim, sabe? De uma vez, não, assim, acontece. não tem, então tem tudo isso porta aberta, a gente passa por muito constrangimento, pessoas que entram por se você se tratar de uma financeira, tá descontando isso no meu lerite, eu não fiz não sei o quê, e começa com aquela coisa até você sentar, conseguir um diálogo para explicar que não foi você que fez, dar uma orientação como retratar a respeito do assunto, são coisas que você está perdendo um foco de prospecção, de alinhamento ali com a sua equipe, de algo que não vai te trazer retorno. Muitas vezes não te traz retorno nenhum. Assim, 50% do nosso entra na porta todo dia, 90% não é fechamento. Às vezes você acaba sendo uma mesa de desabafo, parecendo que você é ali uma psicóloga, e que a pessoa entrou ali para trazer a situação, seja ela qual for, da vida dela, às vezes não está nem relacionado a algo financeiro, a algo que você de fato está ali para às vezes auxiliar ou tirar algum aproveito, né, em prol daquilo que beneficie tanto a pessoa como te traz uma venda, né? Essa é a questão também. Eu concordo nesse sentido de home que tem um aproveitamento muito melhor. Hoje a gente trabalha a nível Brasil, então não tem horizonte para a gente ficar preso a um espaço, às vezes até a gente se limita, fica preguiçoso esperando o cliente entrar para a gente fazer o atendimento. Às vezes o cliente entra, não passa no funil daquele que a gente precisa. Enfim, seria bem interessante. Está sendo tão proveitoso para mim hoje essa live. Eu nem falo muito, mas hoje eu até achei que nem ia ter. Quando eu vi a quantidade de pessoas que entraram, eu falei, acho que a Letícia vai mandar que não é possível, porque tão pouquinha gente. Isso está fazendo uma diferença para a gente se sentir um pouquinho mais à vontade até para se abrir. Enfim. Não, é o que eu falo. Eu respeito muito o propósito, porque, assim, às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria. Tivemos mentoria com 80 pessoas, né? E aqui a gente está aqui lá no grupo tem um pouco mais, algumas pessoas não entraram ainda, acho que são 17 ou 18, né? Mas aqui a gente tem 11 aqui juntas. Então, assim, era para ser a gente mesmo, sabe? Então, assim, nem sempre é sobre a quantidade. E às vezes daqui de 11 surgem parcerias não só para entre vocês, comigo, sabe? A gente consegue conquistar tanta coisa assim juntas que eu consigo entender que não, era para aquilo ali ter um grupo, né? Tipo, e que a Deise até participa do grupo das meninas da turma 2 da mentoria que a gente teve, que era uma mentoria de 5 dias, que a gente chama de 5D, que é tipo a semana toda ali na parte da noite. E, cara, as meninas, elas, assim, tem hora que eu não consigo acompanhar, que quando eu vou olhar no grupo tem 900 mensagens.
E, se eu não me engano, são 7 ou 6 pessoas que tem lá dentro do grupo, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é oportunidade de crescimento, de troca. Então, assim, para eu não fazer quando realmente não dá, mas pode ser quantas pessoas que forem, eu acredito que cada uma que está aqui está escolhida, isso não é clichê, para que as coisas realmente fluam dentro desse ciclo. E aí vocês me conhecem um pouco e sabem que eu vou muito, muito além de dinheiro, vou sobre caminho, eu sou sobre energia, sobre tudo, né? Que no final tudo caminha junto, né? A alimentação, ela é física, é espiritual, é energética, é material. Não tem jeito, o nosso grupo é muito show, trocamos muita informação. E nasceu disso, de uma mentoria pequena e que fluiu, sabe? Fluiu e vem fluindo cada vez mais, e eu acredito que essa daqui vai ser mais uma delas, porque de toda a mentoria que tem um número menor de pessoas, surgem parcerias gigantescas que um grupo grande não seria permitido fazer, porque é muito ruído, cada um fala uma coisa, sempre tem alguém que está ali meio que do contra, para poder desanimar, eu fico tentando apaziguar, aí me tiram como otimista demais, como, sabe, o unicórnio que vê, sabe, colorido em tudo, e aí a gente acaba silenciando, de alguma hora que eu tenho que fechar o grupo, porque não, já perdeu aquele sentido, eu já entreguei o conteúdo que tinha que entregar e acabou. As meninas já fiz um pacto com elas, ó, esse grupo aqui nunca vai ser fechado, o grupo é de vocês, sabe? Aí quando elas querem que eu participe de alguma coisa, elas me botam um arroba, eu vou lá e vejo o que que é, mas eu mesmo não consigo nem acompanhar em tempo real de tanta troca que elas têm ali no dia a dia, e é sobre isso mesmo. É, eu vou mandar para vocês ali no grupo agora um PDF com conteúdo com os temas que eu achei relevante a gente falar. Aí o que eu vou pedir para vocês? Que vocês me coloquem a opinião ali sobre o que que vocês acham mais relevante para a gente poder começar ou falar um pouco mais, ou falar primeiro, enquanto a gente almoça, já que a gente não consegue fazer mesmo uma coisa de cada vez, né? Aí vocês coloquem, dá uma lidinha ali rápida, coloca, se tiver algum tema que eu não tenha colocado, igual o André sugeriu ali, o lance do curso de vendas, vão dando a opinião de vocês, que eu consigo remodelar essa parte da tarde, para a gente poder falar algo que seja, de repente, mais relevante para vocês, porque eu tenho muito conteúdo gravado para poder subir lá, a parte do anúncio vai ser gravado, para poder subir, a parte de contrato, da parte de colaborador, tem muita coisa que não requer um ao vivo para a gente tirar um proveito melhor do ao vivo. E aí ainda vai ter os insights de todo dia. Então, assim, como a gente está aqui em 11, eu acho que a gente consegue, de repente, tratar sobre o que é mais urgente para vocês, para a gente já começar a semana já com algumas aplicações. E no desenrolar do dia a dia, a gente vai falando sobre conteúdo prático para vocês começarem configurações e a gente ir eliminando o ruído e tirando as dúvidas. Aí a gente finaliza agora meio-dia e 15, acho que a gente pode voltar a 1h30. O que que vocês acham? Para mim tá ok. Pra mim, Perfeito também. Hum. Beleza, então. Então eu vou fazer isso. Eu vou mandar o PDF lá para vocês, só para vocês terem uma base ali do conteúdo que eu já tinha separado. E aí vocês vão me dando um feedback para poder a gente se organizar. E a gente volta a 1h30. Peraí que tem um comentáriozinho aqui importante. Hum, A Rose falou assim, gente, eu estava a ponto de desistir. Quando comecei, a Lu ia ler. Mas agora, graças a elas, estou começando novamente, após muitas dificuldades. Lembro que a Lu me disse que eu estava proibida de desistir. A gente fala isso até pra gente mesmo. Até pra gente mesmo, o tempo todo a gente fala isso. E é verdade, não, desistir não é uma opção, não. A gente pode recalcular a rota, recomeçar, redesenhar, remodelar, mudar de tudo. Agora, desistir não faz sentido pra gente ainda hoje. Meus amores, foi um prazer passar a parte da manhã com vocês. Nossa, assim, vocês agregam muita, muita coisa pra mim mesmo. E vamos agora que já conseguimos soltar um pouquinho, vamos se alimentar bem e a gente volta então 1h30, tá? Vai ser, acho que a gente consegue no mesmo link, se não conseguir eu crio um outro, mas acho que no mesmo link a gente já consegue entrar 1h30. Qualquer coisa eu vou testar antes, e aí eu mando para vocês se precisar um outro link lá dentro do grupo. E o grupo tá aberto, tá? Vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês quiserem lá e ele vai se manter
aberto. Só que assim, ao longo do dia, nos dias, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa que vocês queiram que eu veja ali, é só me marcar lá no grupo para poder eu conseguir ver, que eu sempre deixo esses grupos que estão ativos, fixados, para poder eu conseguir ver ali mais rápido. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos e até daqui a pouquinho, tá?